tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Surpreendidos com novas chuvas, nós vivemos esse nosso domingo também cheios de apreensão, mas confiantes no amor e na graça de Deus. E dessa forma, nós rezamos pela nossa cidade de Petrópolis, que mais uma vez sofre com as chuvas. Vamos pedir a nosso Senhor que nos defenda, que nos proteja e também que inspire políticas públicas adequadas à nossa situação atual. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe.
apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tão é grande o seu amor aos que temem. O Senhor é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para que serem
para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram julgados pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer como todos, do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Querido diácono Marquinho, queridos irmãos, queridas irmãs, no tempo da Quaresma, a conversão se torna o grande apelo do Senhor nessa nossa caminhada de preparação para a Páscoa. Desde o primeiro dia deste tempo, quando nós recebemos as cinzas sobre a nossa cabeça, a liturgia já nos dizia: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão aparece desta forma, não como uma experiência de um único instante, mas como um processo que envolve a vida, que abarca a vida toda. O Senhor nos convida sempre à conversão e Ele espera que nós correspondamos à sua graça. Ele deseja fazer de nós homens e mulheres novos. Assim, o apelo da conversão aparece no Evangelho, no diálogo
de Jesus com o povo, que levou para ele duas notícias trágicas. A primeira, um fato acontecido pela mão do homem. Pilatos mandou matar alguns galileus no momento em que eles cultuavam a Deus, e fez com que seu sangue se misturasse com o sangue das vítimas que eles ofereciam. E Jesus recebeu ainda uma segunda notícia, o fato de que uma torre, a torre de Siloé, havia caído sobre 18 pessoas, matando-as. E vejam, diante destas duas notícias, Jesus vai perguntar: vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros homens? E por que Jesus fez essa pergunta? Porque, segundo a mentalidade da época, se uma pessoa sofresse uma catástrofe, fosse vítima de alguma tragédia, ou mesmo contraísse uma doença, ou perdesse os seus bens, era porque havia pecado, e Deus estava castigando a pessoa. Portanto, vejam, diante dessas duas notícias, Jesus aproveita para corrigir duas imagens falsas que uma pessoa pode ter. A primeira é uma imagem falsa de Deus, como o castigador, como o juiz severo que pune. E Deus não se apresenta em Jesus como o implacável, mas como um Deus que é Pai e que mostra o seu rosto misericordioso à humanidade. Jesus deseja corrigir a nossa falsa imagem de Deus, mas deseja corrigir também a falsa imagem que uma pessoa pode ter de si mesma. Quantos, naquela época e ainda hoje, trazem consigo a presunção de uma superioridade moral em relação a outras pessoas, o erro do moralismo. Diante de Deus, todos somos pecadores, todos somos falhos. E é interessante ver na primeira leitura, Moisés, quando nós lemos a Sagrada Escritura, sabemos que foi um homem grande, o homem que Deus escolheu e separou para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Quando Moisés passava com o povo na região do Horebe, do Monte Sinai, ele é chamado por Deus, ele se manifesta numa sarça, numa planta que ardia em fogo. E quando Moisés se aproximava dele, Moisés ouviu Deus: tira as sandálias porque esse lugar é santo. Quer dizer, chega com humildade, se aproxima reconhecendo a sua pequenez. Eu sou o grande. E é bonito ver que Deus se revela como Deus vivo. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, na condenação dos ídolos, há sobretudo um salmo que fala assim: eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não respiram, têm perna, mas não andam, e assim por diante. E vejam como Deus se aproxima de Moisés e se apresenta: eu sou aquele que sou. E ele envia Moisés: diga, o eu sou me enviou a vós. Deus se revela o seu nome sagrado dessa forma. E diz mais: se os ídolos tinham aquelas características, Deus vai dizer: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor,
eu conheço o seu sofrimento, eu desci até o meu povo, eu vi, eu ouvi, eu conheço, eu desci. Um Deus que se faz próximo do povo, um Deus que acompanha o seu povo na caminhada da história, para defender e proteger, porque é o Deus da aliança. E São Paulo vai recordar que tudo aquilo que aconteceu, né, embora Deus tenha se mostrado assim, o povo não correspondeu, o povo errou, o povo que tinha tudo para acertar, o povo que tinha tudo para ser santo, não foi. E São Paulo vai dizer, essas coisas aconteceram para que nós aprendamos com elas. Queridos irmãos e irmãs, e Paulo ainda tenta derrubar essa presunção moral que às vezes se tem. Às vezes as pessoas dizem, repetem um versículo que está aí de forma errada. Às vezes as pessoas dizem assim: quem está de pé, se segure para não cair. Mas na verdade o apóstolo disse: quem pensa estar de pé, se segure para não cair. Quem julga estar de pé, se segura para não cair. E assim nós observamos que diante de Deus todos nós somos pecadores. É preciso corrigir a imagem de Deus. Ele não é o castigador, Ele não é aquele que pune de forma implacável aqueles que erraram. Ele não é o Deus que paga o pecado do homem com o mal, mas ao contrário, é o Deus paciente, que sabe dos nossos limites e que coloca a sua esperança na nossa conversão. Por fim, vejam como o Evangelho termina. Jesus conta a parábola da figueira. O dono de uma vinha. No Antigo Testamento, a imagem da vinha era associada ao povo de Israel. A vinha do Senhor é o povo de Israel. E Deus, é claro, é o dono dessa vinha. Jesus fala do dono de uma vinha, que se aproxima do vinhateiro, né, daquele agricultor, daquele que cuida do plantio, né, da colheita, dos frutos, e diz assim: olha, eu já venho aqui 3 anos, desejoso de colher os frutos dessa figueira, né? Desejoso de comer figos saborosos, né? Quem planta uma árvore frutífera não se contenta com as folhas, deseja os frutos e coloca a esperança nos frutos, espera colher os frutos. E vejam, o dono dessa vinha, é claro, é Deus. O vinhateiro é Jesus. Ele é o nosso intercessor junto do Pai. E São Lucas fez uma anotação muito interessante. Por 3 anos, o dono da vinha se aproximou dela, desejando colher frutos. Por 3 anos, quando nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os chamados sinóticos, nós encontramos um dado de que o ministério público de Jesus durou 3 anos, quer dizer, 3 anos ele passou pregando o reino de Deus, por 3 anos fez milagres, libertou as pessoas do maligno e fez tantas outras coisas grandes para que aquele povo se convertesse. E o povo não se converteu, o povo não mudou de vida. O dono da vinha quer cortar a árvore, mas o vinhateiro pediu mais um ano. E vejam, na esperança de que aquela figueira desse os seus frutos. E assim, se Deus permite que aqui estejamos, que ainda estejamos respirando e andando, porque no fundo, coloca a sua esperança em nós. Nós servimos ao Deus da esperança, porque esperamos nele, mas Ele também espera em nós.
Ele deseja colher frutos de conversão na nossa vida e por isso nos deu a Quaresma. Nós podemos rezar melhor, nós podemos viver uma oração de maior intimidade com Ele, dedicar-nos mais à oração. Nós podemos ser melhores na escuta da palavra, da Sagrada Escritura. Nós podemos ser melhores no nosso trabalho, realizando o nosso trabalho não só como meio de vida, mas como meio de santificação, não só como sustento, mas como meio de se sustentar, mas também como meio de crescer no serviço a Deus e aos irmãos. Nós podemos ser melhores na convivência nos nossos lares, na convivência com as pessoas, com o nosso próximo que estão no trabalho, que estão também nos lugares onde nos divertimos, onde vivemos a nossa vida, o nosso cotidiano. Nós sempre podemos ser melhores, e nós seremos melhores se tudo vivermos em Deus, porque a conversão é uma experiência bonita e verdadeira, quando parte do amor a Deus, daquele desejo de corresponder ao Deus que sempre realiza o bem na nossa vida. Portanto, peçamos a Nossa Senhora que nós possamos viver esse Evangelho, a graça deste Evangelho, que nós possamos encarnar na nossa vida aquilo que Jesus nos apresenta hoje, ou seja, que tenhamos uma nova imagem de Deus, que descubramos a sua face misericordiosa. Ele espera de nós, Ele coloca a sua esperança em nós, que tenhamos também uma nova imagem de nós mesmos, que fujamos da presunção de superioridade, que nós possamos olhar para nossos irmãos com o próprio olhar de Jesus, com o coração de Cristo, que nós possamos viver esta Quaresma como tempo de renovação, para que possamos celebrar a Páscoa do jeito que Jesus deseja que a celebremos, como homens e mulheres novos, renovados pela graça. E por isso, a oportunidade da confissão, de recorrer neste tempo ao sacramento da penitência. Tudo isso Deus espera de nós, e a Virgem Maria intercede para que nós alcancemos, para que nós obtenhamos essa graça que a liturgia de hoje nos apresenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, com a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, elevemos as nossas preces ao Deus vivo, que na sarça ardente se revelou a Moisés, e intercedamos pelas necessidades da Igreja e do mundo, rezando com confiança. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todo o povo cristão, para que, neste tempo sagrado da Quaresma, se alimente de toda palavra que sai da boca de Deus e se fortaleça no combate do pecado, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
por todos os catecúmenos que receberão o santo batismo na próxima solenidade pascal, para que suas vidas sejam transformadas pela graça sacramental, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todos aqueles que estão em situação de pecado, para que, no caminho da conversão quaresmal, encontrem a verdadeira liberdade, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todos nós que, a cada domingo, participamos da Santa Missa, para que na Eucaristia sempre façamos uma autêntica experiência do Deus vivo, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pela nossa cidade de Petrópolis, mais uma vez, sofrendo as consequências das chuvas fortes, para que o Senhor nos proteja, nos guarde de todos os perigos, guarde e proteja todas as famílias, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Ó Deus de bondade, atendei as nossas preces e fazei que a palavra anunciada nesta liturgia produza em nós frutos abundantes de conversão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartindo-os na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por esse sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos semelhantes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa, de coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno. Preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo,
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro de Alcântara e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo Gregório, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida,
que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos dar a bênção final da Santa Missa, que essa bênção desça e permaneça sobre todos, que essa bênção desça de forma especial sobre a nossa cidade de Petrópolis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, purificai os vossos fiéis, inspirando-lhes verdadeiro arrependimento, para que possam triunfar dos maus desejos e comprazer-se sempre em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.